Olá, muito bom dia! Estamos mais uma vez aqui para a nossa EBD Online. Você está no canal da Igreja Batista Boas Novas, Igreja Batista Regular Boas Novas, em Piraporinha, Diadema. É um grande prazer ter você aqui conosco, participando da nossa Escola Bíblica Dominical, que está sendo feito no modelo, a princípio, neste momento online, né, devido à pandemia. Estamos neste tempo aí diferente, né? Este tempo onde temos que aguardar, esperar aí passar este momento para retomarmos também nossas atividades normais, que possivelmente será no mês de abril deste ano. Retomaremos as nossas atividades da Escola Bíblica Dominical presenciais, né? Estamos ainda analisando, avaliando, mas ainda assim, possivelmente, tudo é possivelmente ainda, mas dentro desse contexto de retomarmos a nossa EBD no mês de abril, nós vamos manter, as aulas ao vivo, né, enquanto estaremos com a classe participando. Então tentaremos fazer a transmissão da mesma forma, com você podendo nos acompanhar. Caso não for possível desta maneira, vamos gravar, e no mesmo dia colocar as aulas à disposição para que você possa também, que está acompanhando, que não é da igreja, né, Batista Boas Novas, e que tem acompanhado os estudos, para que você possa continuar também conosco acompanhando os estudos da nossa EBD online, tá bom? Da nossa EBD, que nós temos falado sobre desvendando o Apocalipse. Muito bem, nós vamos olhar hoje o sexto selo. Já olhamos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto selo. Vamos olhar o sexto selo, que está em Apocalipse, capítulo 6. Eu estou com a NVI. Se você quiser acompanhar a leitura da maneira como eu tenho aqui, você deve então estar com uma nova versão internacional aí nas suas mãos. A NVI, versículos 12 a 17 do capítulo 6 de Apocalipse, diz: observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia, o dia da ira deles, e quem poderá suportar? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos o privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Agora pedimos direção e sabedoria do Espírito do Senhor para que a compreendamos. E tendo a compreensão da Tua Palavra, ó Deus, possamos também ter diligência para cumpri-la na nossa maneira de viver. Senhor, nós precisamos da Tua sabedoria e direção para que façamos sempre o que lhe agrada. Nos ajude, ó Deus, a compreender Tua Palavra.
Embora estudando este livro, sempre procuramos aguçar as nossas curiosidades, mas na verdade, ó Deus, nós, ao estudarmos Tua Palavra, precisamos que o Espírito do Senhor nos dê sabedoria e direção para que não apenas especulemos da Tua Palavra, mas para que por ela vivamos e por ela andemos, de modo que o Senhor seja exaltado. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, nós vamos olhar sobre o medo da ira por vir. Esse é o tema que nós vamos então falar nesta manhã aqui com você. Eu vou tentar aqui posicionar o meu computador de modo que eu possa acompanhar aqui o esboço e algumas partes escritas e poder também olhar para a câmera de maneira que não desvie a nossa atenção. Um dos temas centrais nas escrituras proféticas é a vinda do dia da ira de Deus, o dia da ira de Deus, ou o dia do Senhor, como é dito em algumas passagens. Embora seja verdade que Deus está irado contra a impiedade e contra os ímpios todos os dias, Ele é um Deus que está irado contra o ímpio e a impiedade. O Salmo 7, versículo 11, perdão, eu peguei o salmo errado, deixa eu só me corrigir aqui, qual é o salmo certo. Peço desculpas aqui pelo meu erro. Bom, eu já vou achar o texto do Salmo, mas João 3,36 fala que a ira de Deus permanece sobre aquele que rejeita o Filho do Homem, ou seja, a ira de Deus é algo que permanece todos os dias. Eu vou aqui rapidamente pesquisar Bom, é o Salmo 7 mesmo. Eu acho que eu fiz alguma leitura errada aqui. Deixa eu ver só um minutinho, por favor, você que me acompanha. Ok, verdade. É o Salmo 7, Salmo 7, versículo 11, diz: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Eu acho que eu abri texto errado, peço perdão. Então é o Salmo 7, versículo 11, que fala que Deus é um Deus que manifesta a cada dia, ou seja, todos os dias Ele está manifestando a sua ira, o seu furor. E o dia do Senhor é uma expressão usada para descrever períodos em que Deus especialmente intervém na história humana para julgamento. O dia do Senhor é uma frase que aparece 19 vezes no Velho Testamento e 4 vezes no Novo Testamento, e um momento único quando o poder e a santidade de Deus são revelados, trazendo terror e morte aos seus inimigos. Os profetas descrevem o dia do Senhor como o dia da destruição, a destruição que fará o Todo-Poderoso, Isaías 13, Joel 1, um tempo de fúria e raiva ardente, Isaías 13 também, 9, um tempo de desgraça, um dia muito grande e impressionante,
dia de trevas e não de luz, conforme Amós. Então, a frase o dia do Senhor não se limita ao futuro, à ira final, mas às vezes se refere a julgamentos históricos iminentes, iminentes, ou seja, que estão prestes a acontecer, que ocorreram durante a história. Alguns deles ocorreram durante o Antigo Testamento, que são considerados, ou que podemos também falar de dia do Senhor, tá bom? Então esse dia histórico de julgamentos, né, e só para constar, né, por exemplo, Sofonias, nós temos isso, Joel, Ezequiel, né? Mas esse dia histórico dos julgamentos do Senhor, geralmente eles foram precedidos por alguns julgamentos preliminares de menor gravidade. Eles agiram como avisos, fornecendo previamente uma amostra dos julgamentos devastadores que viriam quando realmente esse dia chegasse, né? Ou seja, Deus, ele de alguma forma, ele avisa, ele prepara antes de enviar de fato a punição, antes de fato derramar a sua ira e o seu julgamento. Alguns sinais são vistos, algumas coisas são mostradas, né? Deus não ele não castiga, não sei se essa é a palavra correta ou a melhor palavra, mas ele não imputa a sua ira e o seu castigo sobre alguém, ou sobre algum local, ou sobre alguma parte da história, sem antes avisar, né? Então ele dá os avisos, ele mostra, ele dá a oportunidade de arrependimento, de mudança de rumo, de mudança de caminhar. Então Deus dá esses direcionamentos, né? Deus não pune sem avisar. Ele avisa, ele prepara, ele faz pequenos julgamentos antes de algo grande que de fato demonstre a sua ira de uma maneira forte e final, por assim dizer, que traga dores maiores àquela pessoa, aquele local. Um exemplo mesmo que nós podemos pegar, por exemplo, um exemplo que nós podemos pegar, por exemplo, é bom, mas um exemplo que nós podemos dar aqui são as pragas do Egito, né? Deus, antes de punir, avisou o faraó, avisou o faraó, embora o próprio Deus houvesse decretado o endurecimento do coração do faraó, e ainda assim faraó é responsável pelo seu endurecimento. Agora, isso é um assunto de um outro estudo, né? Que não vamos entrar nesta seara agora. Quem sabe no futuro daremos aí um estudo sobre estas áreas aí, né? Que sempre também aguça curiosidade, traz discussões e tudo mais. Mas não é esse o assunto. Mas Deus avisou. E Deus deu uma série de julgamentos menores, por assim dizer, embora não tenham sido julgamentos fortes e pesados, mas antes do grande julgamento, que foi a morte, né, dos primogênitos, né, dos egípcios, que foi uma grande matança, né, e isso sim trouxe a maior tristeza, dor, angústia, choro e tudo mais. Muito bem, o profeta Joel, né, também fala sobre isso, do dia escatológico do Senhor, descrito em Joel 2, mas essa praga de gafanhotos, por exemplo, que é dita em Joel 1, 4-12, descreve realmente uma praga real que aconteceu em Judá. Essa foi uma prévia histórica do dia do Senhor, que seria a invasão babilônica, que é vista em Joel 2, 1-17, né? O dia histórico da invasão do Senhor também foi uma prévia do dia escatológico, né? Discutido lá em Joel 2, 28-32. Ezequiel também mostra, né, que Deus avisou antes do povo ir cativo para a Babilônia, né? Antes das deportações lá em 586 antes de Cristo, quando os babilônios destruíram completamente Jerusalém, e puseram a nação
um final dela naquele local, levando-os definitivamente para o cativeiro. Outras vezes a frase dia do Senhor refere-se diretamente para o julgamento final, o julgamento escatológico de Deus. Zacarias 14:1, por exemplo, Joel 2, embora tenha uma situação real que aconteça naquele período, também ele é reapresentado em Atos como um julgamento que também ainda acontecerá escatologicamente. É aquele tipo de profecia que nós vemos um duplo cumprimento, né? Embora ele já tenha se cumprido, ele tem uma aplicabilidade para o julgamento que ainda virá sobre todas as nações, sobre todos os povos. Mas Zacarias 14:1, final do Velho Testamento, pertinho ali, Malaquias é o último livro, Zacarias é o penúltimo. Zacarias 14:1 diz: vejam, o dia do Senhor virá quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Então aqui dia do Senhor em Zacarias tem a conotação de julgamento final. Também versículo 5 ele diz: vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Então veja que aqui é uma referência clara ao julgamento final que acontecerá ainda, e aqui Zacarias já nos dá esta prévia. 1 Tessalonicenses vai falar sobre isso, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dia do Senhor, ali referindo-se naturalmente então a essa a parte final, ou esse julgamento final, que é aquele período da tribulação, que será o julgamento do Senhor sobre a terra. E depois, um milênio que virá. A exposição mais detalhada no Novo Testamento sobre a vinda do dia do Senhor é 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 4. Vamos dar uma olhada em 1 Tessalonicenses 5. Todos os textos estamos usando NVI, tá bom? 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 4, e diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês são filhos da luz e tal. Muito bem. Quanto aos tempos e épocas, os Tessalonicenses tinham aparentemente perguntado a Paulo sobre o momento e a sequência dos eventos relativos do dia do Senhor. Muitos cristãos de Tessalônica estavam confusos sobre o estado dos que morreram antes do retorno de Cristo e que eles acreditavam que aconteceria em sua vinda. Ou seja, essas pessoas acreditavam que sobreviveria até lá. Apesar de terem ensinado a eles tudo o que Deus pretendia e sobre o arrebatamento, no capítulo 4, 13 a 18, o apóstolo advertiu os tessalonicenses a viver uma vida à luz da vinda, uma vida cristã, uma vida verdadeira, à luz da vinda do julgamento de Deus. Ao invés de ficar pensando nos detalhes sobre a vinda do Senhor, eles e do calendário profético, eles deveriam crescer na graça, lembrando que o Senhor viria e que traria julgamento. Deus escolheu não divulgar a data, o tempo que isso aconteceria, do retorno de Jesus Cristo. Mas o dia do Senhor virá inesperadamente, sem aviso.
os crentes vivos da tribulação, os que se converterem nesse período, né, eles vão viver essa expectativa da vinda do Senhor. Agora, nós, os salvos desse período, que seremos arrebatados antes do período tribulacional, nós também devemos então ficar alertas para a vinda de Jesus, para o arrebatamento, né? E viver à luz disso. E isso deve nos levar a uma vida de santidade, isso deve nos levar a uma vida de adoração ao Senhor, de esperar no Senhor, de confiar no Senhor, de descansar no Senhor, sabendo que Ele vai vir buscar a sua igreja. Cada geração deve estar pronto para o dia do Senhor, para quando Ele arrebatar a igreja, então iniciar esse período tribulacional, que a igreja não vai participar. Mas aqueles que estiverem vivos aqui durante a tribulação, eles também não vão saber o exato momento em que começou o dia do Senhor, porque eles vão estar sendo enganados pelos falsos profetas, né? Que irão tranquilizá-los com paz e segurança. Então, quando eles perceberem, eles já não vão saber exatamente quando isso aconteceu, o que mantém o mistério sobre o dia em que o Senhor retornará com poder e grande glória com a sua igreja, a sua noiva, para de fato instaurar o reino milenar. Então, essas pessoas irão estar enganadas. Eles vão antes da promessa da vinda do Senhor, ou seja, a segunda vinda, que não é arrebatamento que Pedro fala. Vão ser enganados pelos falsos profetas. O mundo vai mergulhar cegamente nisso, e o dia do Senhor não vai ser percebido, na verdade, né? Bom, como os 5 primeiros selos, o 6º selo introduz a chegada do dia do Senhor, que é chamado de o dia da grande ira. Está associado a um dia de grande poder, de grande força. Esta força é o medo, um sentimento que está entre os mais poderosos das emoções humanas, capaz de assumir o controle da mente e da vontade do homem. O medo pode produzir tudo: de covardia ao heroísmo, né? De força à fraqueza, de agressão à passividade, de razão para a confusão, de um pensamento claro para um pânico total. O medo pode fortalecer o coração ou torná-lo quase como um coração morto, né? Pará-lo, digamos assim, ou acelerá-lo demais. O medo faz isso, né? Há medos e temores que afetam muitas pessoas. Medo da doença, medo de um acidente, o medo da morte, o medo da perda de um ente querido, o medo da perda de um emprego. Outros têm medo de falar em público. Há outros medos, né? Geralmente ligados a fobias, né? Algumas pessoas são suscetíveis a ele, como medos de aranha, de insetos, de cobras, de ratos, de cães, de ficar sozinho, de lugares fechados, medo de voar, né? Às vezes isso dá uma certa fobia, medo de estar na altura, em algum lugar alto, e por aí vai, né? As pessoas temem vários tipos de coisas, vários tipos de temores que o homem enfrenta, né? Ele tem diversos tipos de medos. O medo, ele é algo que faz parte da nossa vida todos os dias. Nós temos isso. As pessoas temem todos os tipos de coisas, né? Que deveriam temer, e mais ainda. Mas, em Lucas 12:5, Jesus mostra do que o homem de fato deveria ter medo. Lucas 12:5 diz o seguinte: mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Depois de matar o corpo, este tem poder de lançar esta pessoa, esta alma, no inferno.
Esse é o que deve ser temido. É o mesmo que Hebreus vai dizer: minha é a vingança e eu retribuirei. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Mas ao invés de temê-lo, a maioria das pessoas quer ver um Deus como uma espécie de um avô benigno, ou negar a sua existência por completo. Um dia, porém, as pessoas terão de encontrar com o Deus vivo. Isso é inevitável. Todos um dia hão de comparecer perante o Senhor. Quando o dia do Senhor vier, os homens vão ficar tão apavorados que alguns vão desmaiar, outros vão cair mortos. E o sexto selo revela que os que estão à esquerda ficarão tão aterrorizados que eles vão olhar para os montes, para os rochedos, chorando, falando: esconda-nos, caia sobre nós, para que nós não recebamos a fúria da ira devastadora de Deus. 3 características devem descrever esse medo esmagador associado ao sexto selo. Nós vamos ver sobre o motivo para esse medo, o alcance, né? O quanto que esse medo vai alcançar e a reação que esse medo deve gerar. Nós vamos tentar passar esses 3 pontos aqui hoje com você, tá bom? O primeiro é o mais longo, né? O motivo para esse medo, versos de 12 a 14. Ao contrário dos 5 primeiros selos, cada um dos quais envolvidos seres humanos de uma forma ou outra, né? Os 4 cavaleiros, os santos sobre o altar. O sexto selo, Deus age sozinho. No momento em que este selo é aberto, nós entramos na metade, por assim dizer, da tribulação. E estamos então indo para a última metade agora. Chegamos no meio, vamos para a última metade, a metade pior, por assim dizer, da grande tribulação, que é de fato conhecida como a grande tribulação. Até então, o anticristo tinha profanado o templo de Jerusalém, né, a abominação da desolação. O mundo está o adorando. Há uma perseguição massiva contra judeus e cristãos. A maioria dos judeus se tornarão crentes nesse período, então a maioria dos crentes também serão judeus. Haverá talvez algum gentil, mas creio que pouco, como no Velho Testamento. Mas aí, no meio de tudo isso, haverá um caos dos juízos divinos sobre o mundo. Será uma grande demonstração do poder de Deus para a maioria das pessoas. Será como nos dias de Noé, aos dias anteriores do dilúvio. As pessoas vão estar felizes, tranquilas. Mas então virá o dia do Senhor. Os avisos dos eventos traumáticos já foi dado nos primeiros 5 selos, que são o início do julgamento de Deus, mas eles serão ignorados. Mas os eventos do sexto selo vão ser tão devastadores e tão aterrorizantes que eles vão ser atribuídos somente a Deus. O mundo será forçado a reconhecer que as advertências do juízo divino eram precisamente exatas. Mas, na verdade, né, nós fazendo um paralelo do sermão de Jesus, né, o Senhor descreveu os eventos associados também com o sexto selo em Mateus 24, Mateus 24, versículo 29, que diz:
Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará luz, e as estrelas cairão dos céus, e os poderes celestes serão abalados, o mesmo que está descrito de outra forma lá no texto de Apocalipse. Lucas também relata essa realidade, sobre os sinais e tudo mais do sol. Os profetas do Antigo Testamento também falaram de desastres naturais assustadores em conexão com o dia do Senhor. Mas nós vamos ver que haverá um grande terremoto, isso já teria acontecido, um evento cataclísmico, na verdade. E é interessante que terremotos, maremotos e outras coisas acontecem já em escala um tanto quanto menor, mas haverá uma escala muito maior disso, muito mais devastadora naquele período, então nós vamos ver. É interessante que na Bíblia, quando foi dada a lei, houve um tremor, Quando Cristo morreu, também houve um tremor de terra. E nesse período aqui também haverá grandes eventos onde a terra será abalada, Onde a terra será abalada. Mas os que vão acontecer nesse período será algo que nunca foi visto, Nunca foi visto, Porque, na verdade, aquilo que tem impedido da ira do Senhor vir sobre o mundo, e aqui eu precisamente entendo que aquele que é o impeditivo é a igreja, e quando a igreja for retirada, então haverá aí a manifestação de uma maneira total da ira de Deus. Eu não acredito que o Espírito Santo será retirado, porque a salvação continuará sendo exercida pela graça de Deus. Sempre foi, a salvação sempre foi pela graça. Então a pregação da graça continuará existindo e será a pregação do Evangelho da graça de Deus que poderá e deverá levar o homem então à fé em Jesus Cristo. Não há outro meio. E isso também no período da tribulação. Então eu não creio que seja retirado do Espírito Santo, que vai acontecer o que detém o estratagema do anticristo, no meu entender bíblico, é a igreja. E quando essa é tirada, então o anticristo começa a agir. E então Deus, de uma maneira muito forte e com grande poder, virá para destruir realmente o mundo, com todo esse poder, ok? Muito bem. Então esse poder divino, esse poder que reteve Satanás, que reteve o anticristo até o tempo determinado de Deus, vai trazer para o mundo um grande nível, de imoralidade, de malícia, de impiedade. O anticristo será adorado como Deus, o falso profeta será proclamado como o Senhor, como um Deus verdadeiro, e assim vai, A mentira de Satanás vai ser exposta de uma maneira total e o mundo vai agitar-se em relação a ele. Mas na esteira aí desses desastres naturais, o texto diz que o sol vai se tornar escuro. A ideia é de um pano áspero usado por carpideiras, geralmente feitos a partir do pelo preto, das cabras negras, pretas, e então a ideia é essa. Então haverá um terremoto de âmbito mundial. Não sabemos exatamente como é que será isso, mas será algo muito forte. Haverá grandes fenômenos na crosta terrestre, e também no céu. Sinais para todos os lados vão acontecer. Então haverá aí grandes coisas acontecendo. A lua também vai tornar-se como sangue. Na verdade, a ideia de algo forte, como fumaça, cinzas, atividades vulcânicas, no meio desse grande terremoto.
vai haver um eclipse por causa disso da Lua, e ele vai, de certa forma, colorir-se, né, de vermelho sangue, por causa desse momento, né? Na verdade, nós temos aqui várias coisas acontecendo. O céu vai escurecer, que é uma outra catástrofe, né? As estrelas caem sobre a Terra, alguns corpos celestes, então, podem cair sobre a Terra, os asteroides, chuvas de meteoros ou coisa assim, como uma figueira que, quando chacoalhada, cai os figos verdes, né? Também haverá uma alteração, um desastre na forma da atmosfera da Terra. Ele fala que ele vai enrolar ela como um pergaminho, ou seja, vai haver uma pressão que vai mudar até possivelmente a atmosfera da Terra, né? Vai aterrorizar as pessoas. Então nós vamos ter aí grandes eventos acontecendo, ok? Os montes caindo, as ilhas afundando, e todas essas coisas vão estar acontecendo, né? Dilúvios, possivelmente aí tsunamis, coisas dessa maneira que nós vimos, né? Desastres naturais por todos os lados, né? Vão afetar a Terra, e esse efeito será de alguma forma muito destrutivo para a Terra, e os homens vão chorar, vão gritar, e haverá grandes julgamentos que ainda virão nesse mesmo tempo, que nós vamos acompanhando no nosso estudo. Mas há um alcance desse medo, né? Versículo 15, parte A: os reis da terra, os grandes homens, os comandantes, os ricos, os fortes, o homem escravo, o homem livre. Esse versículo, ele mostra que o medo debilitante causado pelas catástrofes associadas com o sexto selo vai afetar todos os incrédulos. Estas 7 categorias de homens, né? Ou seja, vão abraçar todas as classes da sociedade. Os reis da terra se referem aos chefes de estados do mundo, governantes do mundo, estarão com medo terrível do grande dia da ira do Senhor. Todo o seu poder, toda a sua autoridade humana não vai valer de nada. Nada, absolutamente nada. Os grandes homens, né? Talvez homens aí de alto escalão do governo, os comandantes, os líderes militares, os ricos, ou seja, os que controlam os comércios e os negócios, o forte, talvez aqueles que são influentes, a elite da sociedade humana. Essas pessoas ignoram o julgamento de Deus. E também fala que todo escravo e todo livre. Ou seja, queridos, nem o poder político, nem a autoridade militar, nem as riquezas, nem a influência, nada vai poder isentar alguém do juízo de Deus. Nem as pessoas comuns, nem as das classes mais baixas, nem as das classes mais altas, ninguém vai escapar. Todo escravo, todo livre, sentirá medo, ficarão apavorados. Os influentes, os ricos, os governantes, os militares, todos sentirão terror, pavor, por causa do dia da ira do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Os poderosos, os grandes, os pequenos, seja quem for, sofrerão os terrores da ira de Deus. E de certa forma, queridos, isso é reconfortante. Quantas pessoas são enganadas, esmagadas, espezinhadas, dominadas, presos por um sistema político, governado por homens ímpios,
Mas os últimos governantes dessa terra terão a sua paga, e todos aqueles também que já governaram receberão, não nesse período, mas no final de todas as coisas, por aquilo que fizeram também. Qual é a reação diante disso? Qual o resultado do medo? Versículos 15b e 17, né? Os homens vão se esconder nas cavernas, vão nas rochas das montanhas, vão dizer aos montes, aos rugeiros, caiam sobre nós, nos esconda da presença daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois o dia da sua ira chegou, e quem poderá subsistir, quem poderá resistir a isso? A reação do mundo incrédulo aos terrores desencadeados pelo sexto selo não será de arrependimento, como não é hoje. Não será de arrependimento como não é hoje, né? Eles não vão, né? Eles vão estar em pânico apenas. Eles não vão reconhecer que os crentes estavam certos. Eles não vão crer que as catástrofes experimentadas são julgamento de Deus. Talvez eles até creiam que realmente era o que a Bíblia dizia, mas eles não vão se arrepender. Eles vão seguir Satanás, eles vão acreditar nas suas mentiras, eles vão abraçar o seu mensageiro, o anticristo. Como resultado, Deus vai abandoná-los judicialmente. Deus vai lhes enviar uma influência que vai os iludir, a fim de que eles acreditem no que é falso, a fim de que sejam julgados porque não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Aqueles que endurecem repetidamente seus corações terão seus corações endurecidos por Deus. Eles não serão capazes de se arrepender e crer. Os pecadores vão irracionalmente reagir, tentando se esconder nas cavernas, nas rochas das montanhas. Eles sem dúvida estão buscando refúgio contra os meteoros, os asteroides que bombardeiam a Terra. Mas à luz do terremoto e tantas outras coisas, e erupções vulcânicas e outras perturbações da crosta terrestre, os esconderijos não vão oferecer nenhuma segurança. Então eles vão falar: cai sobre nós, nos mate. Não vão conseguir fugir da presença da ira do Senhor. A oração destes homens, por assim dizer, não será para Deus, mas será para a natureza. Cai sobre nós, rochas, nos livre da ira do Senhor. Se eles se arrependessem e clamassem: Senhor, nos perdoe e nos livre da tua ira. Mas não é isso que vai acontecer. Eles serão incapazes de se arrepender. Eles vão preferir gritar para as montanhas e para as rochas. Mas não vão olhar para aquele que está sentado no trono e para o Cordeiro e clamar pelo seu perdão. A cena é tão patética, por assim dizer, para esses homens, e tão triste, que o final a pergunta é: quem poderá suportar isso? A imagem é terrível, é assustadora, mas os homens vão preferir não crer, vão preferir não clamar ao Senhor. Como é triste, queridos, e nós estamos caminhando para terminar, como é triste ver que o homem ele é assim em toda a sua vida. Nós anunciamos o Evangelho, mostramos ao homem a necessidade de arrependimento, falamos: creia no Senhor, clame pelo perdão, mas o homem prefere permanecer como está a buscar a graça salvadora e transformadora em Cristo Jesus. Queridos,
É tão triste quando nós olhamos e vemos que isso acontece e vai acontecer até no período do grande julgamento de Deus sobre a humanidade. Você que nos ouve, ainda tem tempo de ouvir a mensagem do Evangelho e crer que o Senhor Jesus é aquele que transforma e muda as vidas. Confesse-o, clame a sua misericórdia, para que Ele o atenda em tempo oportuno e você também participe da salvação do Senhor. Muito bem, chegamos ao final do nosso estudo e nós vamos olhar semana que vem texto que fala dos 144 mil. Bom, vamos começar a olhar para esse texto. Desejo a você um bom domingo. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Que as misericórdias do Senhor abundem sobre você e sobre a sua família. Seja uma tarde de paz, de tranquilidade, uma noite, um dia de bênçãos do Senhor sobre você. Aproveite o tempo para cultuar ao Senhor em comunidade. Se a sua comunidade estiver tendo os cultos presenciais, vá lá, adore ao Senhor se for possível. Se você não tem tido os cultos na comunidade presencial, acompanhe os cultos online, ou seja o que for que a sua igreja está fazendo. Se você quiser vir nos visitar, você é nosso convidado. Rua Júlio Campos Rodrigues, número 180, Piraporinha, Diadema, São Paulo. Você é nosso convidado a partir das 18 horas. Venha assistir conosco, participar conosco do culto de adoração ao Senhor. Vamos estar olhando para o livro de Efésios nesta noite. Você é nosso convidado para vir acompanhar a exposição da palavra de Deus, tá bom? Muito bem. É isso aí. Amanhã, se Deus quiser, teremos aí a nossa devocional no nosso canal, aqui nesse mesmo canal da internet, do YouTube. Nossa devocional Palavra de Esperança, normalmente a partir das 8, 8h30 já está no ar, tá certo? Você também pode ouvir. Grande forte abraço para você, uma ótima semana, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Se você não nos acompanhar durante a semana, até domingo que vem. Tchau!